A paz de Cristo, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Elber e no estudo de hoje eu estarei te guiando em um assunto que é base para a nossa doutrina cristã, o arrependimento. Fica aqui com a gente que o estudo hoje vai estar, abençoado. Então, vamos começar nosso estudo, pessoal, sobre o arrependimento. Então, uma parte importante de entendermos é que o arrependimento é a base principal da nossa doutrina cristã. É fundamental entendermos esse conceito sobre o arrependimento, tá? Fica claro nas Escrituras, fica claro nas Escrituras que a vontade de Deus é que todos os seres humanos se arrependam de suas práticas e volte sua vida para Deus, para Ele. Então, o desejo de Deus é que nós deixamos as nossas práticas mundanas e nós voltamos a nossa vida para Ele. E como que nós deixamos essas práticas? Primeiro passo é o arrependimento, tá bom? Então, isso vai nos libertar das nossas más obras e dos nossos desejos e práticas mundanas. Então, quando nos arrependemos verdadeiramente, nós nos libertamos das nossas más obras e das nossas práticas mundanas, ok? Então, isso é muito importante, entendermos esse conceito, que o arrependimento é a base da nossa doutrina, é um dos princípios elementares da nossa fé e que a vontade de Deus é que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento, ok? Eles se arrependam de suas práticas e volte a sua vida para Deus, ok? Um fator bem interessante aqui, que vamos ver o porquê dessas práticas mundanas, porque o homem ele se afastou de Deus. Se nós observarmos o mundo hoje em dia, vamos ver que a maioria das pessoas estão afastadas de Deus. E por que isso ocorre? Vamos ver aqui, Gênesis 6, verso 5 vai dizer assim: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Então Deus ele viu que o coração do homem estava continuamente voltado para o mal, ok? Só que Deus ele chama o homem ao arrependimento. Olha como o nosso Deus ele é misericordioso, porque ele viu, ele sabe que o coração do homem está continuamente voltado para o mal, mas ele ainda chama o homem ao arrependimento. A vontade de Deus e a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo é que todas as almas se salvem, tá bom? Então, nosso Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo com o ser humano, mesmo sabendo que o coração do homem é continuamente voltado para o mal, tá bom? Então, vamos ler um texto que vai falar muito bem sobre isso, que é 2 Pedro 3, verso 9, aonde Pedro ele vai mostrar a real vontade de Deus, que é que todos os seres humanos cheguem ao arrependimento, se libertem das suas más obras, tá? Fica comigo aqui até o final que eu vou falar o que são essas más obras ou obras mortas, ok? E outra coisa também que eu quero deixar pontuado é que esse projeto gráfico está lindíssimo. O e-book vai estar aqui na descrição, o link vai estar lá, você pode baixar, é tudo grátis, ok? Então vamos ler aqui esse texto de 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ou seja, Deus não quer que alguém morra. Deus não tem prazer na morte do homem. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Então Deus ele quer que todos se arrependam para poder alcançar misericórdia. Essa é a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, essa doutrina do arrependimento, ela é tão importante, irmãos, ela é tão fundamental, que ela é a base da pregação do Evangelho. O tema central do Evangelho é o arrependimento, ok? O tema central do Evangelho é que o homem
se arrependa de seus pecados e tornem a Deus, aquele Deus que os livrou do Egito, aquele Deus que os livrou da Babilônia após 70 anos. Então, o arrependimento é essa base, beleza? Assim, mudando a sua vida e suas obras e dando frutos para o reino, dando frutos de arrependimento, para poderem estar aptos a herdar o reino de Deus. Então, a base da pregação do Evangelho é essa: arrependa dos seus pecados, torna a sua vida a Deus, frutifica para o reino, que assim você vai estar apto a herdar quando esse reino vier. Tá bom? Então, um ponto bem importante, tá? Vamos firmar isso na palavra. Tá aqui, ó, em Mateus 3, 1, 2 e verso 10, que vai dizer assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João está falando: arrependam dos seus pecados, arrependam das suas más obras, voltem a sua vida para Deus, porque é chegado o reino dos céus. Ok? E vocês só vão estar aptos a herdar esse reino dos céus se vocês se arrependerem e se vocês frutificarem, se vocês tiverem frutos de arrependimento, tá bom? Olha o verso 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não possui bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, quem são as árvores? Nós somos as árvores. Então, as árvores que não possuem bons frutos, elas são cortadas e lançadas ao fogo. E que bons frutos são esses? Frutos de arrependimento. Tá bom? Então, essa parte aqui foi uma parte mais conceitual. Ok? Vimos que o arrependimento é uma das bases da nossa doutrina cristã, é um pilar importantíssimo para a nossa fé. Vimos que Deus, ele é misericordioso com o homem e ele quer que todos os homens se salvem, mesmo sabendo que o coração do homem é voltado ao mal. E ele também nos mostra que o arrependimento é a base da pregação do Evangelho, beleza? Então agora vamos para uma parte mais prática, tá bom? Lembrando que fica aqui comigo até o final, que no final eu vou falar um pouquinho sobre obras mortas. E outra coisa, de novo, né, só relembrando, o link para baixar esse e-book que tá muito bonito vai estar aqui na descrição ou no comentário fixo, beleza? Então, o arrependimento real, vamos ler aqui, ó, Provérbios 28, 13, que vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que interessante. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Vai ser como Jesus falou: vocês são como sepulcros adornados. Vocês são bonitos por fora, porém dentro vocês estão cheios de morte, ou seja, cheios de pecado. Pecado é o que conduz à morte. Então, percebemos que o quê? Que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por quê? Porque ele está agindo com hipocrisia. Como Jesus ele falou, são sepulcros adornados, bonitos por fora, encobriu o pecado, todo mundo olha ali como se fosse santo, entre aspas. Ele mostra uma santidade, entre aspas, uma santidade hipócrita, porque ele sabe que no coração dele ele está cometendo pecado e ele está em pecado. Então é uma santidade hipócrita, por isso que Jesus chama daquele jeito, de sepulcros adornados. Mas olha que interessante, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, aquele que confessa seu pecado a Deus e deixa de praticar, alcança misericórdia. Porque vai estar acontecendo isso aqui, ó, uma metanoia, uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. Você estava indo por um caminho, você estava indo para o caminho que te conduzia à morte, por um caminho de pecado, de delitos. Você estava andando desse caminho, mas você se arrependeu. E houve uma metanoia, uma mudança de direção, uma mudança de pensamento. Você parou de ir para esse caminho e você foi para um caminho oposto, sem olhar
e sem voltar, sem retornar àquele caminho antigo que te conduzia à morte. Perfeito? Então, houve o quê? Uma metanoia, uma mudança de vida. Então, aquele arrependimento verdadeiro, ele vem com confissão e com você deixar aquela prática de pecado. Você se arrependeu verdadeiramente. Você confessou a Deus e você deixou de praticar aquelas obras, ok? E depois disso, você vai o quê? Frutificar para o reino. Você vai ter frutos de arrependimento. E com esses frutos de arrependimento, você vai estar apto ao que? Alcançar o reino dos céus. Então, um salmo que explica muito bem sobre esse conceito de arrependimento na prática é o Salmo de Davi, o Salmo 51, que vamos ler aqui, ó. Salmo 51, do verso 11 ao verso 17, que vai dizer assim: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha isso aqui, ó. Isso são os frutos de arrependimento. Isso é frutificar para o reino. Frutificar para o reino é ganhar almas para Deus, ganhar vidas para Deus. Então, o que Davi está fazendo aqui no Salmo? Ele confessou o seu pecado, o seu crime de sangue. Ele está pedindo perdão por esse pecado com um coração sincero. E ele deixou de praticar esse pecado e agora ele está falando: então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, ou seja, eu vou ensinar aquelas pessoas que cometeram os mesmos pecados ou pecados diferentes, o teu caminho, que o Senhor não se agrada dessas obras, e eu vou converter os pecadores se converterão a ti. Então eu estou frutificando para o reino. Então, quando falamos em frutificar para o reino, vai estar ligado com ganhar almas para esse reino. Ok? Vamos continuar aqui, ó. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Essa parte aqui é muito importante. Então, o sacrifício para Deus é o quê? Um coração quebrantado, um coração sincero, uma alma sincera buscando renovo, buscando uma nova vida, buscando um novo nascimento. Ok? Isso é o verdadeiro sacrifício para Deus. Você confessou o seu pecado de todo o seu coração. Você está matando o seu antigo homem. Esse é o verdadeiro sacrifício. Não o sacrifício de animais como na lei, mas o seu sacrifício diário. A sua morte todo dia. A morte da sua carne todo dia. Ou seja, com o seu coração, com o arrependimento. Ok? Esse é o verdadeiro sacrifício para Deus. Ok? Então vamos concluir o nosso estudo, pessoal. O arrependimento, então, que Deus espera de nós é que confessamos os nossos pecados e que haja uma mudança real em nossas vidas. Metanoia, eu estava indo por uma direção, essa direção me conduzia à morte, eu deixo de ir para lá para ir para o caminho do Senhor. Ok? Então, uma mudança real em nossas vidas. Encerrando a prática do pecado, isso é importante, arrependimento vem com encerrar a prática, com você deixar de praticar aquilo que estava te conduzindo à morte. E gerando frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento vão ser ali, como vimos em Salmos, ensinando os transgressores, você passando a sua experiência, o seu testemunho, para que os transgressores voltem e encontrem o caminho de Deus e para que os pecadores se convertam. Então, o seu testemunho é muito importante para o reino, porque pelo seu testemunho vão se converter pessoas, tá bom? Então, isso aqui é o arrependimento, ok? Então, 3 passos. Eu confesso, eu deixo de praticar e eu passo a frutificar para o reino. Eu passo a ter frutos de arrependimento.
Então, se você ficou comigo aqui até o final, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre obras mortas. Então, o que são obras mortas? São obras que nos conduziam para a morte. São atitudes, pensamentos e ações no qual estavam em nossas consciências e em nossas vidas. Mas por meio do sacrifício de Cristo, essas ações, essas obras, esses pensamentos foram purificados. Ou seja, eu estava em uma vida antes de conhecer a Cristo, essa vida estava me conduzindo à morte, as ações que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, as atitudes que eu tinha estavam me conduzindo à morte, porém eu aceitei o sacrifício de Cristo, eu entendi que Ele é o nome sobre todo nome, eu entendi que todas as coisas estão abaixo dos seus pés e Ele é o meu Senhor, Ele me comprou com o sangue dele. Eu entendo isso. Então, eu entendo isso, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas obras. E com isso, o sangue de Cristo me purifica e essas obras mortas são também purificadas. E cabe a mim, e cabe a nós, homens, que aceitamos o sacrifício de Cristo, que entendemos que Ele é o nosso Senhor, não voltarmos a praticar essas obras que nos conduzem à morte. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, deixa seu testemunho aqui, que vamos estar lendo. Se inscreva no canal, ative a notificação e se esse estudo te abençoou, abençoe outra pessoa também, compartilha ele, tá? Não esqueça de baixar o e-book que está aqui na descrição. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo estudo.